Estamos de volta com o nosso Gazeta Esporte com dois excelentíssimos convidados. Estiveram aqui ontem também e dessa vez, mais uma vez, Madison Delano, nosso chefe, nossa chefia aqui, firme e forte. Vitor Melo, também prazerzaço. Senhores, primeiramente, muito bem-vindos, Madison. Especial demais contar com você aqui. Importante, e a gente se sente muito envaidecido, pelo menos eu me sinto, porque é sempre muito bom falar para o público de Alagoas e falar sobre o futebol de Alagoas, falar sobre como estão vivendo o CRB, o CSA, o ASA. Nesse momento, o assunto é o CRB, o Galo, que tem tido sérias dificuldades para chegar não só aos 45, 46 pontos, quanto vencer fora de casa. O que está acontecendo com o CRB, né? É verdade, a gente vai falar sobre isso. Vitor Melo, esse cara aí acompanha demais o nosso futebol alagoano, um excelentíssimo escritor que está aqui com a gente mais uma vez, né, Vitor? Guilherme, Madison, um prazer participar do programa. E agora nessa fase de debates, né, a gente vai avaliar cada tema, né, como é que está a situação do CRB, a situação do CSA, a situação do ASA, dos times, do esporte alagoano. E é uma grande oportunidade de a gente conversar com o nosso público. E os rapazes adiantaram bem. A gente vai falar principalmente sobre essa atual situação que vive o CRB, porque é polêmico desde o ano passado, né, senhores? O CRB ano passado já não conseguia ter uma boa campanha como visitante, veio ganhar já na reta final, aquele jogo emblemático contra o Ituano, depois ganhou do Santos. E em 2025 tem 2 vitórias apenas. Eu vou começar com você, Madison. O porquê do CRB não conseguir jogar tão bem fora de casa? Pelo menos não jogar bem, mas por que ele não tem resultado fora de casa? Guilherme, o porquê a gente não consegue, né, dizer com tanta segurança. Mas eu acho que vários fatores, né, terminam contribuindo para que o CRB não consiga esses resultados fora de casa. Aliás, não é de hoje. Não é de hoje que o CRB consegue bons resultados em Maceió, mas fora tem uma dificuldade muito grande. A verdade é que o CRB tem uma equipe que conduz bem a bola. Geralmente o CRB tem uma posse de bola gigantesca durante os jogos, seja qual for o adversário, ele geralmente comanda o jogo, mas fica naquela história de rondando a grande área. E tem uma dificuldade muito grande, e eu acho que esse é o principal problema. Se o CRB tivesse o Anselmo Ramon, né, que é um cara que sabe fazer gols e estava numa condição muito boa para fazê-los, o CRB já teria conseguido mais resultados positivos fora de casa. Foram apenas 2 vitórias do CRB em 15 jogos. Atlético e Volta Redonda, e depois não conseguiu. Chegou perto, mas não conseguiu. Mas sabe qual é o maior objetivo? Sabe qual é a maior crise, talvez? A maior crise, o maior problema do CRB, melhor dizendo, eu acho que é a dificuldade que os atacantes do CRB têm para finalizar. Eles não estão num bom momento, não estão em grande fase e justamente por isso o time não tem conseguido vencer. A bola simplesmente não entra com facilidade. E quando vai entrar é quando o CRB já tomou 4. Né? O CRB saiu vencendo por 1-0, um belíssimo gol do Matheus, mas aí depois tomou um empate e uma virada em lances de infelicidade do goleiro Matheus Albino, que é o principal jogador do CRB na atualidade. Eu não sei se o Vitor concorda comigo, se você, o amigo que está em casa, mas goleiro é excepcional, garantiu grandes vitórias para o CRB, fechando o gol, mas não esteve feliz na última jornada. Fez defesas maravilhosas, claro, mas a primeira bola foi defensiva, o primeiro gol, e no segundo gol ele rebateu, conseguiu fazer a defesa, mas teve a infelicidade, né? Rebateu para frente e o zagueiro vinha com tudo, o Fábio Alemão terminou fazendo contra. É uma situação que acontece até com os melhores, o torcedor fica até naquela, poxa, logo com o Albino. E Vitor, esse jogo do final de semana, do último domingo, esse CRB e Remo, eu confesso que assisti o jogo, inclusive fiquei assustado, porque o CRB começou bem, poxa, ele faz 1-0, não só pelo gol, mas ele conseguiu imprimir, conseguiu empurrar o Remo para trás. Só que aí, cara, é a pior derrota do CRB nessa Série B do Campeonato Brasileiro, tomou 4. Poderia ter sido mais, talvez, né? Fez um segundo gol ali. Por quê? O CRB sintetizou tudo aquilo que ele é como visitante nesse jogo contra o Remo? Foi o resumo da ópera, Guilherme e Madison. Olha só, eu vejo o problema do CRB psicológico. Porque o CRB faz grandes jogos com intensidade em casa. O CRB hoje é o 2º melhor mandante da Série B. 2º melhor mandante da Série B, você está lutando lá em cima. Está pelo menos entre os 6. O problema do CRB é que ele é o 17º visitante da Série B, né? Então, o aproveitamento fora de casa é de 20%, é muito baixo.
Se o aproveitamento de casa é alto, o aproveitamento fora de casa é muito baixo, 20%. Um aproveitamento de e eu vejo muito a questão psicológica. Até no trabalho do Barroca, que eu acho que é um grande treinador, na parte tática, o Barroca faz um excelente trabalho, tem leitura de jogo, faltam algumas peças para o ataque, como o Madison bem disse, mas eu acho que o Barroca pode trabalhar um pouco mais a intensidade do time fora de casa. E o lado psicológico, o CRB até contratou um psicólogo recentemente, mas veja só, vamos analisar a situação do Matheus Albino. Matheus Albino, que é o grande destaque do CRB na campanha, salvou o CRB várias vezes, mas ele teve, recentemente a filha dele nasceu, e aí ele não jogou na partida aqui em Alagoas, jogou lá. Então, a gente sabe, né, esse movimento pessoal interfere também no campo de jogo. O jogador não é máquina. Então, o Matheus Albino, curiosamente, coincidentemente, coincidências não existem, não foi tão bem nesse jogo. Mas a vida dele está atribulada nesses dias, muita expectativa. Então, a gente tem que pensar muito no jogador, na parte emocional do atleta. Eu acho que tem que se trabalhar muito isso. Um caso específico do CRB este ano é o Luiz Segovia. Luiz Segovia, no ano passado, foi um dos grandes destaques do CRB e um dos responsáveis diretos pela manutenção do time na reta final. Jogou muito bem, a torcida comemorou. Se ele não chega, talvez o CRB fosse comemorou rebaixado, né? O retorno do Luiz Segovia. E esse ano ele não está bem. Ele entrou no segundo tempo, o Fábio Alemão, que vem voltando de lesão, e aí vem o lado psicológico também. Veja só, uma lesão de cruzado, como foi o caso do Fábio Alemão, dá medo ao jogador. Ele fica com receio de sentir alguma coisa, de sofrer uma nova lesão. Então, ele fica um pouco inseguro, apesar de estar jogando bem o Fábio Alemão. Mas qualquer dorzinha ali, ele já fica inseguro e tem esse problema. Eu acho que o CRB precisa trabalhar muito fora de casa. Tem a questão tática, que é importante também, mas principalmente o lado psicológico. Pois é, a situação não é fácil do CRB. Tudo bem que ele está bem na tabela de classificação, 10º colocado, mas não é simples você ter uma campanha tão ruim como visitante. Inclusive, a nossa equipe preparou aí um VTzinho especial para a gente entender um pouco qual é o impacto dessa campanha do CRB na Série B do Brasileirão. 5 homens da barreira. Por mais um ano, vencer fora de casa vem sendo um grande desafio para o CRB. Já são 10 derrotas em 15 jogos, totalizando apenas 20% de aproveitamento, o quarto pior da Série B. E o desempenho ruim longe de Maceió não é novidade para o Galo, e vem sendo o grande desafio que ainda impede o CRB de brigar em definitivo pelo acesso à Série A. No ano de 2024, o CRB teve a 7ª pior campanha fora de casa, com apenas 14 pontos conquistados e um aproveitamento de menos de 25%. Em 2023, o Galo teve só a 12ª melhor campanha como visitante, com 19 pontos de 57 possíveis. 2022 engana, já que apesar de ter a 7ª melhor campanha fora de casa, o CRB fez apenas 18 pontos, um a menos que em 2023. A última boa campanha da equipe regatiana longe de casa foi em 2021, sob o comando de Alan Al, em que o Galo conseguiu um aproveitamento de 50%, com 27 pontos, e foi o 4º melhor visitante do campeonato. Esse foi justamente o último ano em que o CRB conseguiu chegar perto do acesso, terminando o campeonato a 4 pontos do G4. Nesse período, mais de 100 atletas entraram em campo vestindo a camisa do CRB, e 9 treinadores estiveram no comando da equipe. Mas em só uma oportunidade, o CRB conseguiu encerrar a Série B com um saldo positivo jogando como visitante. Uma explicação, até hoje, o torcedor tenta encontrar. Eu acho que na questão da torcida, né, que sempre está apoiando, sempre está junto, acho que quando vai para fora tem esse probleminha. Quando é em casa, a torcida está mais em peso e está mais presente com o time. Acho que anima os jogadores e também a questão do conforto de se sentir em casa, né? Creio que se sentindo em casa, os jogadores ficam mais confortáveis de jogar. O Galo, qual vocês acham que é o motivo para o CRB ser um time jogando aqui, né, no Rei Pelé, conseguir grandes resultados, ter uma campanha tão boa, e quando vai lá para fora, joga como visitante, não consegue, né? A maioria das partidas derrota, a campanha vem sendo muito ruim fora de casa. Qual você acha que é o motivo para isso? Os jogadores já sabem que não vai ser rebaixado, já está com 40 pontos. E os caras já estão relaxando, já estão tudo relaxado. Aí sabe que não vai descer, vai continuar na Série B. Os caras não estão jogando
não estão mais querendo subir, entendeu? Olha, eu acho que é uma falta de personalidade do time. Porque o time aqui é uma coisa, me parece que ele fica amedrontado quando vê a torcida do adversário vaiando ele ou aplaudindo o outro time. E nesse ano a situação é ainda mais inexplicável, já que o pior desempenho do Galo como visitante nos últimos 16 anos contrasta justamente com a segunda melhor campanha de toda a Série B como mandante. Mas mesmo sendo dominante dentro do Rei Pelé, isso não deve ser o suficiente para levar o CRB ao sonho da primeira divisão. O clima não é tranquilo, mas pelo menos o CRB está confortável. Agora a gente vai parar rapidinho, um intervalo bem rápido mesmo. Na volta vamos opinar um pouco mais, debater também e mostrar alguns pontos importantes do nosso debate. Já, fica aí que a gente já volta. Ei, se liga aí, chegou o novo aplicativo do Governo de Alagoas. Aí, chegou para facilitar. Aí, na mão para o que precisar. Aí, é muito simples de baixar. Baixa aí. Chegou aí, Alagoas Inteligente, o aplicativo com mais de 20 serviços do Governo de Alagoas. Tudo num só lugar, na sua mão. Liga aí, resolve aí, compartilha aí, baixa aí. Precisa renovar o CNH? Baixa aí. Quer matricular seu filho na escola? Baixa aí. Viu só? É a maior revolução digital da história de Alagoas. Agora você pode resolver tudo pelo Alagoas Inteligente. É só baixar aí. Aí, chegou para facilitar. Aí, na mão para o que precisar. Aí, é muito simples de baixar. Baixa aí. Alagoas, o estado que mais avança no Brasil. Governo de Alagoas. Aí, já baixei. A Rede Mix FM é a maior rede de rádios do Brasil. Um conceito único que traz o que há de melhor na música, informação, promoção e entretenimento. Rock in Rio, Lollapalooza, The Town, Tomorrowland Brasil, Avião da Mix. São milhões de ouvintes ligados na Mix e seguindo nossas redes sociais. Um mix de tudo que você gosta. Se liga na Mix, o melhor mix do Brasil. Eu disse que era rapidinho, já estamos de volta e eu solicitei aqui a nossa produção uma cadeirinha, porque o assunto tá bom, o assunto tá gostoso. Vou sentar um pouquinho também para a gente falar desse CRB. Inclusive, nosso VT mostrou uma situação que é o desempenho do CRB em temporadas anteriores, que parece que vem decaindo, né? A gente tem essa arte, inclusive, para colocar aqui no ar. Vou pedir para a nossa produção colocar no ar, o Vitor e o Madison vão analisar, ó. 2024, 14º colocado como visitante, 24% de aproveitamento. 2023, 33%. 2022, 31%. E como o Vitor trouxe, 2025, 20%. Senhores, alguma coisa está acontecendo com o CRB e não é de hoje, aparentemente, né, Matos? Guilherme, ganhar em casa, a gente sempre tem dito que é obrigação vencer em casa, né? Fora de casa, geralmente é mais difícil, né? Na primeira divisão, às vezes não acontece com tanta facilidade essa regra, mas na Série B, ganhar em casa é obrigação. Então, em Maceió, o CRB, os clubes alagoanos aqui em Maceió, em Arapiraca, com o Asa, sempre tiveram a necessidade de conseguir os melhores resultados. Fora de casa, você diz assim no jargão do futebol, vamos somar um ponto, vamos lá tentar alguma coisa. Mas quando você consegue vencer, é muito bom. Mas o que tem acontecido é, imagino eu, que é também estilo de treinador. Porque eu lembro que o último treinador a conseguir fazer bela campanha fora de casa foi o Chamusca. E faz um bom tempo já, né? Faz um bom tempo. 2019. O Chamusca conseguiu, né, muitos resultados fora de casa e até uma campanha, em certos momentos da Série B, melhor do que a campanha em casa. A gente ficava até chateado, dizer, pô, o cara consegue vencer fora de casa, que é mais difícil, e em casa ele não consegue. O que é que eu me lembro que acontecia naquela época? O CRB tinha montado pelo próprio Chamusca um esquema talhado para o contra-ataque. Né? Então era fácil, porque ele defendia e mandava a bola para frente e velocistas
iam para fazer o gol ou para trabalhar bem essa bola em velocidade e surpreender a defesa. Porque na minha concepção, no futebol, você age muito, você consegue muitos resultados quando você surpreende com velocidade. A surpresa faz parte de um time vencedor no futebol. Se você tem a velocidade unida à surpresa e uma coisa tem a ver com a outra, né, quando você contra-ataca, você consegue fazer os gols. O que acontece com o CRB no ano atual, em 2025, essa equipe que nós estamos acompanhando? O time segura a bola, trabalha bonito, toca bem a bola, não tem aquele papo que a gente fala assim, parecia mosca de padaria que fica ali rondando. E o CRB trabalha bonito a bola. Os caras jogam bem. Tem agora, dois grandes meias que são o GG e Danilo. Exatamente. O problema que acontece qual é? Quando é o último passe. Ou ele sai errado, ou então quando a bola sobra para o atacante que tem que finalizar, ele dá um passe a mais, ele tenta uma firula a mais e não consegue a finta, não consegue fazer o correto. É isso que eu acho que tem acontecido com o CRB, que poderia ser corrigido facilmente se nós estivéssemos vivendo um momento em que o CRB tivesse atacantes que conseguissem finalizar com mais perfeição, com mais acerto, com mais eficiência. E, senhores, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu vejo o CRB como uma equipe muito bem treinada pelo professor Barroca. Dos últimos treinadores, inclusive, eu vejo que o CRB é uma equipe que ela é mais estruturada taticamente, apesar de um elenco não ser tão forte assim. Se você for comparar com Curitiba, com Goiás, talvez até com o próprio Atlético Goianiense, Avaí, não vejo que o CRB tem um elenco à frente desses times, mas o Barroca consegue fazer um estilo de jogo que é muito bem treinado. A gente até brincava que o pessoal, que o CRB ganha de 1-0, 2-0, geralmente não é uma grande goleada, são raros momentos, mas mesmo assim é bem treinado. O que fica evidente, Guilherme, é justamente a falta desse atacante que esteja vivendo um grande momento. Eu só queria que tivesse acontecido, se o CRB tivesse esses armadores todos, como ele tem bons armadores, tivesse ali o Anselmo Ramon. O Anselmo Ramon vivia grande momento. E por que, não é? O Goiás veio buscar o Anselmo Ramon e mandou como contrapeso, eu falo contrapeso sem nenhum demérito ao Breno Herculano, claro, mas mandou como contrapeso o Breno Herculano. Porque o Breno não estava resolvendo, Vitor, não estava resolvendo. Então, vamos trazer o cara que está fazendo o gol lá no CRB para resolver o nosso problema e está fazendo, né? Tem feito gols e vamos mandar o Breno. O Breno fez um, fez outro aí, mas já faz o gol quando o time já está perdendo. É verdade. E, Vitor, dessa Série B, desses 15 jogos que o CRB fez nesse ano, dá para lembrar alguma grande atuação do CRB? Eu lembro das ruins. Contra o Remo, depois de ter tomado a virada, contra a Chapecoense, jogou muito mal o CRB, mas teve momentos onde o CRB jogou bem também, né? O CRB, no início, ele fez aquele jogo contra o Atlético, que ele começou mal e virou, foi um bom jogo, o jogo do Douglas Baggio, o Douglas Baggio se destacou, venceu Volta Redonda fora, né? Só que assim, se a gente puxar pela memória recente, o CRB foi muito bem na Vila Belmiro, na Copa do Brasil. Então tem o motivo da ação. Copa do Brasil, Santos, Vitrine. Os jogadores foram intensos naquele jogo. O CRB empatou por 0-0 e poderia ter vencido, né? Teve o pênalti. Teve o pênalti. O David da hora. O CRB fez um grande jogo na Vila Belmiro. Então, e contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. O CRB segurou o segundo colocado no Campeonato Brasileiro. E então, em boa fase, tem alguma coisa aí, né? Que um time que empata com o Cruzeiro no Mineirão, qualquer time da Série A sai satisfeito com o empate com o Cruzeiro no Mineirão. Então aí a gente volta um pouquinho no tempo. Final do ano passado, o CRB estava com a água no pescoço. Chega Hélio dos Anjos, um técnico motivador. Ele não faz esse trabalho tático tão esmiuçado como o do Barroca. Mas o Hélio dos Anjos, não resta dúvida, é um grande motivador, né? Ele deu um choque no time. Sabe qual foi a campanha do CRB no ano passado, com o Hélio dos Anjos fora de casa? 3 vitórias, 2 derrotas e um empate. Inacreditável, como você compara. E foi justamente aí o CRB escapou em que jogo? Contra o Santos, na Vila Belmiro. Vencendo lá dentro, né? Isso. Então, e o Hélio dos Anjos sempre dizia, olha, eu tenho um sistema que eu avanço, a marcação intensa, coloco o time para frente, tem eles que tem o contragolpe, o contragolpe normalmente, né? Que ele sofria com a bola esticada nas costas dos defensores, mas isso dava certo. E ontem, eu e Denison, na apuração para o Globo Esporte, falamos com o Chulapa, Aloysio Chulapa. Ele ficou de mandar um vídeo para a gente, não deu tempo, porque ele estava no Morumbis, num projeto lá de São Paulo. Mas ele disse que o CRB precisava
escolher os jogos da Série B vencíveis. E não poderia perder esses jogos. Um exemplo, a Ferroviária e CRB. O CRB jogou com a Ferroviária fora de Araraquara, né? Com um a mais. Com um a mais. Era um jogo vencível. Não tinha pressão de torcida, então você tinha que trabalhar e se concentrar num jogo desse para vencer, porque faria uma diferença muito grande. Uma vitória hoje, fora de casa, eleva o patamar do time. Se você olhar as campanhas dos times que estão na liderança, eles fazem bom papel fora de casa. O Curitiba vai bem, o Criciúma. E a questão também que o Madson levantou é muito importante sobre o centroavante. Série B, Série C, amigo, você tem que ter 2 jogadores de destaque. A gente conversa muito com os técnicos. Conversamos recentemente com o Igor, aqui mesmo nessa redação. E ele disse, você precisa ter um grande goleiro, que o CRB tem. O Albino, que fez a diferença no primeiro turno. O Albino foi decisivo para a campanha do CRB. É verdade. E precisa ter um centroavante, que o CRB tem historicamente. O CRB teve grandes nomes. Zé Carlos, tudo começou com o João dos Gols, né? Joãozinho Paulista, reverenciado. Mas teve Zé Carlos, que foi um dos melhores centroavantes do século, da Série B. Neto Baiano. Sempre teve o Anselmo Ramon, que é desses últimos, eu acho que era o mais técnico. O Léo Gamalho, grandes centroavantes. E o CRB esse ano está no rodízio. Quando você faz um rodízio no ataque, é porque o técnico ainda não achou a química. Entra o Mikael ainda está fazendo um trabalho físico, você percebe. É um jogador que tem potencial. O Breno Herculano está buscando o seu espaço ainda, você percebe, né? É um jogador que fez o 5º gol agora no CRB. O Douglas Baggio entra, sai. O Thiaguinho, eu acho que é o jogador mais constante do ataque do CRB. O Barceló é que até agora não conseguiu nada. O Barceló não foi bem, recentemente. Ele precisa se encontrar, né? O CRB ainda não encontrou esse trio ofensivo. O Barroca mexe muito. E fora de casa vem essa dificuldade, vem essa deficiência do time. Aflora, né? Ô, Vitor, e a gente fica observando nos jogos, né? A aflição do Barroca. A gente observa quando a câmera, né, ele é muito foca no Barroca. Tem hora que ele mostra assim o desespero que ele está. Ele procura segurar porque ele não quer perder o grupo, não quer mostrar que um ou outro jogador são culpados, mas tem hora que ele passa a mão na cabeça, tem hora que ele olha assim, fica suado, fica olhando para o horizonte. Meu Deus, o que é que eu vou fazer para resolver essa situação? Porque a bola o CRB arma muitas jogadas, ele chega na cara do gol, é uma facilidade para chegar na cara do gol. Agora, para chutar certo e obrigar o goleiro adversário a trabalhar, essa é a dificuldade. É por isso que eu digo, se tivesse um Anselmo Ramon, um desses grandes nomes que já passaram pelo CRB, fazendo muitos gols, tivesse um finalizador que estivesse em boa fase, e aí a gente não quer dizer que os jogadores que estão no CRB, no ataque, não estão jogando nada ou não jogam nada, não é isso. Futebol é fase. O cara deve ter jogado certamente muito lá no Goiás, o Breno Herculano, o Barceló, em qualquer outro lugar, né? O William Potker veio como mágico, vai resolver o problema. Mas não está conseguindo resolver no CRB. Ele pega a bola, fica ali, fica parecendo um robozinho assim, mas nada de dar aquela patada para fazer o gol, Potker, né? foi bem até, eu estava conversando com o pessoal lá de Goiás, ele foi bem no Atlético Goianiense no início do ano, mas ele não foi bem ainda no CRB. Pois é. Ele não se encontrou, não fez grandes jogos. Sobre essa situação que os senhores estão falando, a gente vai ver agora, inclusive, os resultados dessa rodada da Série B. Ontem tivemos algumas partidas importantes, inclusive, que podem até interferir no CRB no futuro, e temos o resultado também do próximo adversário do CRB. Começando aí, Amazonas e Chapecoense. Chapecoense é um ótimo exemplo. Chapecoense está ganhando quase todo mundo. Enfrentou uma fase ruim e agora voltou a vencer o Amazonas, algo que o CRB não fez. O CRB não ganhou do Amazonas fora de casa nessa Série B do Brasileirão. Vamos ver o próximo resultado dessa 29ª rodada da Série B. América Mineiro está começando a reagir, ganhou do Volta Redonda por 2-1. E o outro resultado que talvez seja o mais importante para a gente analisar o CRB, o Avaí perdeu em casa para o Coritiba 2-0. Avaí que sexta-feira estará aqui encarando o CRB, né? O detalhe é que o Avaí
Se empatasse, ultrapassaria o CRB, faria o CRB sair da primeira página e ir lá para a 11ª posição. Os dois estão com 40 pontos, né, e vão definir quem vai ficar à frente no próximo jogo, né, que vai ser o jogo da próxima sexta-feira, 9h30 da noite, 9h35, 9h30, é um horário maravilhoso, né? Mas já tivemos jogos na Série B, que é histórica, o CRB, né, às 10 da noite, né? Então, assim, não é fácil. Então, o CRB vai precisar realmente, nesse combate direto aí, embate direto com o Avaí, conseguir esse resultado que se espera. Em casa ele sempre se dá bem. Agora, o Avaí vem com uma certa tradição em complicar o CRB em jogo em Maceió, né? Então tem que se ligar. Ano passado conseguiu uma vitória importante, foi até o início da era, do fim da era Daniel Paulista. Hoje tem mais um jogo também na Série B do Brasileirão, a gente vai dar uma olhada aqui no nosso telão para fechar de vez a rodada. Temos um confronto, um clássico, olha aí, belíssimo clássico lá na Serrinha, Goiás e Atlético Goianiense. Atlético que, se ganhar, pode dar uma desgarrada aí no CRB. A gente tem classificação, meu diretor? Vamos dar uma olhadinha aqui na classificação da Série B. O Madison falou sobre a situação que poderia ter sido ultrapassado justamente pelo Avaí, né? E agora é jogo de 6 pontos, inclusive tem aí a tabela da Série B, ó. O CRB está ali em 10º, 40 pontos, só está na frente do Avaí pelo número de vitórias, né? E o Curitiba, por exemplo, é o time de melhor campanha fora de casa. São 24 pontos fora. Ganhou aqui do CRB. Ganhou aqui do CRB. No melhor jogo do CRB, no Rei Pelé, foi uma derrota. É verdade. O CRB jogou muito bem contra o Curitiba. Criou o Morisco, que é um destaque do Curitiba, um goleiro que está cotado para os grandes times da Série A, inclusive, muita gente procurando. Fez miséria aqui. Foi o destaque, né? Defendeu o CRB, criou mais de 20 oportunidades, jogou bem, foi intenso. Mas aí perdeu o jogo no finalzinho. Mas o Curitiba vai muito bem fora. Agora, claro que o assunto agora é o CRB, Guilherme, mas veja bem, a gente lembra que a gente fez aqui uma, né? Todo mundo vai dizer quem é que vai chegar entre os 4 e vai classificar. Tá anotado, depois a gente vai ver. Eu até agora nem sei que eu votei direito. Vamos lá. Mas a gente vê aqui, coxa, o Curitiba está em primeiro. O Goiás, a gente disse que provavelmente estaria classificado, né? A gente sabe que tem time aí que poderia estar mais à frente, como o Atlético Goianiense, que tem bom investimento. É aquela história, quem tem dinheiro para gastar, né? O Cuiabá, que veio da primeira divisão, veio com muita grana, pode brigar realmente pelo acesso, mas ainda faltam 9 rodadas, né? Então falta muito ainda para se definir. Agora, se o CRB, Vitor, quiser realmente tentar alguma coisa, vai precisar de uma sequência de vitórias, seja em casa, seja fora, vai ter que começar a ganhar para, nas últimas rodadas, tentar alguma coisa. É difícil? É dificílimo, mas não é impossível. Não é impossível. Mire-se no exemplo do Atlético Paranaense, que estava atrás do CRB há 4, 5 rodadas. Só que, óbvio, é a questão financeira que pesa. O Atlético Paranaense contratou o melhor jogador da Série B, que é o Viveiros. Joga muito bom. É um jogador de referência, é um dos melhores jogadores da América do Sul. Chegou, reforçou o Atlético Paranaense, que tem uma grande estrutura, e o time pegou o elevador. Estava lá atrás, já está no G4, e aí é difícil. Aí o CRB sofre por causa do caixa, né? É difícil. Senhores, o papo tá muito bom, tá muito gostoso, mas eu só quero deixar já um climinha para amanhã, dar aquele tempero